Senhor, eu quero te agradecer pela eleição divina. Eu reconheço que preciso de Ti para ser uma mensageira das boas novas, para que eu não fale apenas aquilo que passa sobre o meu coração, sim, vivências, experiências que eu tenho tido contigo, mas que eu possa falar e ser uma porta-voz de Deus nessa noite, para esse povo que me ouve, me escuta, para os filhos que estão aqui e de forma online. Senhor, que não seja impressão humana, mas uma unção e a capacitação do Espírito Santo. Por isso eu me humilho diante da Tua presença e peço que ao ministrar o poder de vivificar da Tua palavra, o poder rema da Tua palavra, que o Senhor vivifica-nos, traz vida aonde há morte, traz vida aonde há desânimo, traz vida aonde há apatia, traz fogo, traz a Tua graça sobre nós, vivifica-nos segundo a Tua palavra e desperta-nos para aquilo que é o desejo do Teu coração, o aviso, o recado de Deus para nós nessa noite, os ensinamentos. Por isso eu me submeto e coloco diante do Teu altar toda essa pregação e essa mensagem que será anunciada, em nome de Jesus. Amém. Então, para quem não me conhece, acho que eu não me apresentei, eu sou a pastora Valéria Salles. Já acostumei. Quando eu casei, eu achei meio estranho. Não sei se você também, né? E eu participei do quartel por 7 anos, e lá tinha que escolher um nome de guerra. Quem aqui já foi do quartel? É um nome que vão te chamar, você vai ser reconhecido por aquele nome. E Salles eu herdei, não é meu nome familiar, agora se tornou. Você sabe o que eu estou falando, as mulheres geralmente herdam o nome do marido. E já tenho 2 sobrenomes, então ficou 3. A Rafaela eu tive misericórdia e poupei 1, né? Porque imagina, não sabe nem escrever o nome, tem que escrever tudo. E aí eu falei, e aí amor, qual que eu vou pôr, né? Valéria, mas me chamam, vou ver, né? Vou ouvir. Ele vai colocar Salles. Então já se tornou, foi muito chamada Salles. Então já fiquei bem acostumada. Então eu estou me apresentando aqui para quem não me conhece. Então eu sou esposa do pastor Alexandre, que me comissionou por Deus nessa noite para estar aqui. E o título dessa mensagem é Voz ao Clamor. O Senhor, o nosso Pai, nosso Deus, Ele quer trazer voz ao nosso clamor. O clamor, ele é muito necessário. A oração e o clamor, porque o clamor é uma oração, uma petição. Existem várias formas de oração. Oração de petição, oração de louvor, oração de graças, oração de dores de parto que está dando à luz. Na intercessão a gente fala um pouco sobre isso. Oração intercessória. Não existe só oração para pedir alguma coisa. Existe uma oração de intercessão que é para orar por alguém, é entrar na brecha pela vida de alguém, é orar pela salvação de alguém, é orar pela libertação de alguém que está no cativeiro. Existem muitas formas de oração e a oração, ela é essencial e fundamental na vida do cristão, na vida de todo ser humano. A oração é a comunicação com Deus, com o céu. Então, o quanto você ora vai determinar o quanto você se relaciona com Deus. Existem muitas armas espirituais, dentre elas o louvor, a armadura de Deus, existe a própria palavra de Deus, a espada do Espírito, o escudo da fé, que é uma arma de ataque, uma arma de defesa, mais de defesa, mas também de ataque para você avançar. Mas a oração é uma das armas mais poderosas. E eu sei que quando estamos diante de uma crise, de um cenário mais difícil, o povo ora mais, e eu me incluo nisso. Nós estamos diante de um cenário já há 1 ano e meio, que Deus permitiu. E Ele está querendo, eu sei, eu sinto isso, que a igreja volte a orar fervorosamente.
As dores, as dificuldades, as crises, um cenário onde nós enxergamos a nossa impotência humana. Nós recorremos ao único que pode nos salvar. Jesus, o mediador entre Deus e os homens, o único intercessor, o que morreu por nós, o caminho, a verdade e a vida que nos leva até o Pai. Por isso nós oramos em nome de Jesus. E a igreja está com, eu não estou julgando porque eu me incluo, baixou o nível de oração. Em alguns encontros que a gente faz, vamos orar. Aí fica todo mundo esperando para ver quem vai começar a orar. E poucos às vezes se candidatam, ou por vergonha, ou por falta de prática. Porque pedir para alguém orar para você é muito bom. Mas você orar e ter as suas experiências de oração, de clamor, de petição, de busca, é outra coisa. O secreto, Jesus ensinou sobre a oração em Mateus, foi um dos primeiros ensinamentos, Mateus 6. E ele fala sobre a oração dominical, uma oração modelo, que está, se você for ver, uma oração que detalha todos os, completa, vamos dizer assim. Ela começa Pai Nosso. Então não é chefe, não é o rei, é Pai, Abba Pai, Pai Nosso. Eu quero acessar o céu, eu quero acessar o teu coração, eu quero conhecer os teus pensamentos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então pede para que o reino de Deus venha interferir na terra. Seja feita a tua vontade, submissão à vontade de Deus. Eu oro, mas nem sempre vai ser a resposta que eu espero. Mas não é por isso que eu vou deixar e vou parar de orar por estar frustrado ou achar que Deus não fez do meu jeito, porque filhos mimados precisam amadurecer. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Alinhamento de propósito, de vontade divina. Eu oro em concordância com a vontade de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, perdoa as nossas dívidas. Então, a oração de confissão, oração de arrependimento. Vocês acham que está faltando na igreja ou não? E é uma oração que você precisa romper a carne, porque a carne não quer se arrepender. A carne, eu quero um culto de avivamento, um culto de prosperidade, todo mundo vai. Agora um culto de humilhação. Não, vão só os intercessores. Todos são chamados a orar. E quando a tua vida e a tua dinâmica de oração começar a ser mais fervorosa, mais constante, mais perseverante, você vai ver a diferença e a autoridade que você tem como filho. Porque se ligares na terra, será ligado no céu. Se desligar, será desligado. Isso fala de decretos, de palavras. Olha que autoridade que Jesus deixou à igreja, para que nós possamos continuar fazendo obras iguais ou maiores que Ele fez. Se eu oro mais, eu sou mais dependente de Deus, essa que é a verdade. Eu lembro no começo da minha conversão, o temor. Então eu orava, até demais no sentido, qualquer coisa eu vou orar para ver se é a vontade de Deus, mas é melhor a mais do que a menos. Porque hoje tem muitas pessoas tomando decisões e nem clamando, e nem recorrendo aos céus para saber qual é a vontade de Deus, e estão assumindo a responsabilidade da vontade permissiva. Deus te deu o livre-arbítrio, e eu costumo dizer, e muito isso na área sentimental, você quer a obstinação do coração humano, que nós somos obstinados, humanamente falando. E mais ainda essa geração, eu quero, aí vem o profeta, fala que ela vai se ferir, vem o outro, fala recado, avisa, mas eu quero, eu assumo a responsabilidade da minha escolha. E casa. E depois vai lembrar da palavra profética, porque Deus não faz nada sem antes falar com seus profetas. Se você é um amigo de Deus, se você caminha com Deus, Ele vai anunciar, Ele vai se revelar.
A vontade de Deus não é um enigma, algo que é tão difícil, poucas pessoas sabem a vontade de Deus. Não, todos podem ter acesso, se tem um coração sincero e uma busca de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, serei achado de vós, diz o Senhor. Eu não estou me escondendo dos filhos, eu estou esperando os filhos recorrerem a mim. Porque muitas vezes nós estamos recorrendo a outros apoios naturais rápidos. Bancos, não estou falando que não, às vezes precisa, mas assim, sem orar. Decisões importantes em relação a finanças, casamento, mudança de cidade, ministério. É uma coisa permanente. O clamor é a ação de um ato, né, de clamar, claro. Isto é de bradar ou de dizer em voz alta alguma coisa, é súplica. Então a murmuração pode ser um clamor, só que do lado ruim da coisa. Eu quero te incentivar a voltar a orar e a clamar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Um dos versículos meus que eu amo é Jeremias, esse 33, que fala: clama a mim e anunciareis coisas grandes que ainda não sabes. Então eu preciso ser humilde para reconhecer que eu preciso orar, depender de Deus, para ter a revelação da vontade de Deus e de coisas grandes que Ele quer fazer, não só na minha vida, mas na terra. E me posicionar de acordo com aquilo que eu tenho ouvido o Pai. E eu ouço o Pai através de todas a palavra que já está escrita, e às vezes de uma forma diferente, pessoal. Deus, Ele se move em resposta às orações do povo. Ele levantou reis, Ele levantou profetas, Ele levantou homens para acudir o povo dele em toda a história bíblica, em toda a história da humanidade. Se você for ver em Êxodo, bom, vamos continuar. Pai nosso, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Então, eu perdoo e sou perdoada. Se eu retenho perdão, vou ter problema aqui no vertical também. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não me deixe cair em tentação, porque eu conheço a minha fraqueza, a minha fragilidade humana, que eu não sou super-homem espiritual, que se eu estiver num campo minado, eu posso ser seduzido. O pessoal aqui que trabalha com dependência química sabe muito bem sobre isso, lugar da ativa, pessoas, tudo aquilo que te conecta ao teu passado, que é tudo que Satanás quer fazer, que você volte ao vômito e fique 7 vezes pior. Você não vai ficar, em nome de Jesus. Mas existe uma guerra espiritual, então eu preciso estar posicionado em oração. Não me deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reconhecimento da glória, do poder, tudo vem dele, para ele, ele é todo poderoso, El Shaddai, o Senhor dos senhores. Amém, assim seja. Que oração linda. Essa é uma oração mundial, uma oração independente da religião. Essa oração, ela é lida, né, praticamente por todas. Então, é melhor, olha o que eu li hoje, um post até da pastora Sheila, eu falei, é de Deus que eu vou falar sobre isso. É melhor 10 minutos de oração por dia do que 1 ano de murmuração. Porque murmuração fecha os céus e não muda. Depois, 2 Crônicas fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se arrepender, orar a mim, ou seja, clamar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Ele responde o clamor. E restaurarei a tua terra e sararei. Aí vem sobre cura, sobre restauração, sobre renovo. Amém? O Senhor vai dar voz ao que não tem mais voz. A apatia, a mudez espiritual, a surdez espiritual. Deus quer curar a igreja, quer tirar a igreja de uma zona de conforto, de uma zona de, Deus já fez, já foi consumado. Tá, já foi. Mas eu vou buscar, bater, até a porta se abrir. Eu vou pedir, e dar-se-vos-á. Clama, e Ele responderá. Ele incita sobre isso em Mateus 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam, a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra.
Aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês sendo... Se o seu filho pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir peixe, lhe dará cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, com letra maiúscula de vocês, está nos céus, dará coisas boas aos que pedirem. E eu falo a pessoas que estão frustradas. Frustração, decepção, ou porque Deus não curou, talvez orou por uma pessoa que estava enferma e Deus decidiu, em sua soberania, recolher essa pessoa. Nós temos acompanhado muitas pessoas enlutadas, pessoas em luto, e eu não tenho todas as respostas, e às vezes eu não vou ter, mas eu decido confiar na soberania de Deus, e saber que a minha oração surtiu efeito, e não guardar a frustração e a mágoa contra Deus, porque a amargura contra Deus é a mais oculta. É muito raro alguém reconhecer que está magoado com Deus, porque Deus é bom, o jargão, Deus é bom, todas as coisas colaboram para o bem, mas lá dentro eu estou magoado. Vocês podem ler a história de Jó, que não é o tema dessa pregação, mas Jó clama, Jó busca, não tem resposta, Jó passa pelo silêncio, e depois ele tem que ficar em silêncio, ouvindo o que Deus tem para falar para ele, e ele não sabe responder nenhuma pergunta, porque ele não estava na criação, quando Deus criou. Ele não sabe quantas estrelas tem no céu e nem quantas areias tem na praia, na terra. Entende a dimensão de Deus, dimensão celestial, da soberania de Deus? Vocês estão me compreendendo? Então eu sou homem, Ele é Deus. Quem se humilha? O homem. Diante da soberania e majestade dEle. Porque os pensamentos dele são mais altos que o meu. Fala para o teu irmão, não briga com Deus. Quer dizer, você vai talvez brigar alguns momentos, porque eu já briguei, não vou ser hipócrita. Só que tem tempo para terminar. Esse braço de força, você vai perder. A Rafaela veio assim tirar uma comigo, vamos dizer que... Eu falei, será que eu deixo ela ganhar? Ela é forte. Vocês sabem, alguns já receberam uns tapas carinhoso nas costas, na barriga. Ela ama na barriga. Eu já falei, já discipulei, não adianta. É a forma dela expressar amor. E aí, o que eu estava falando sobre isso? Aí eu, tá bom. Aí ela ria. Aí ela não tinha força. Quando você ri, você não tem força. Aí eu, filha, eu sou mais forte que você. Não vai rolar. A gente pode brincar que você está ganhando, mas é desproporcional. Eu sou adulta, eu vim antes de você. Né? Aí brinquei, aí, né? Quebrei o gelo. Muitas histórias bíblicas, eu quero pedir para que você, de lição de casa, busque o clamor. Na Bíblia de estudo, tem muitos clamores, salmos, muito. Clamei na minha angústia, eu clamei o Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Um que eu quero dizer é Êxodo, quando há uma aflição no povo de Deus. Êxodo 3 fala, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que estava no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, eles estavam sendo oprimidos. Isso acontece com a gente hoje, opressão, aflição, conheço-te o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para um lugar bom, para uma terra boa. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz ao nosso respeito. Ainda que eles estivessem num período grande de muitos anos de escravidão, Ele ouviu o clamor e enviou Moisés para tirar o povo, e depois Josué, que entrou na terra prometida. Deus responde ao clamor, ao sofrimento. Ele não está de braços cruzados quando você está sofrendo, mas precisa haver uma perseverança no clamor, precisa haver uma persistência. A palavra em Lucas, uma das histórias, é aquela mulher viúva, é uma mulher que chegou diante de um juiz iníquo, que não se compara à paternidade de Deus, ele é perverso, é outra situação, mas ela foi buscar, ele não respeitava homem nenhum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário diante do juiz. Ele dizia,
e dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, ignorou a mulher, ignorou. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia com esta viúva me importunava. Como esta viúva me importunada, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, o tempo Kairos, o tempo de Deus é diferente do Cronos. E eu preciso me submeter a Deus em relação ao tempo e aos processos. Mas mesmo em meio aos processos eu continuo orando. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele se move através da fé do povo, através da tua fé. Se você orar de forma incrédula, você não vai receber coisa alguma, vai ser semelhante à onda do mar, que vai, e a onda parece que vem, nossa, ela vai, aí ela volta. Aí ela volta. Orando com fé, crendo, recebereis. Orando em concordância com a vontade divina. Tem pessoas que fazem orando a palavra, decretando a palavra, porque contra a verdade nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Mateus 21, 22 fala: Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidares, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte, se disseres: erga-te no mar, lá suceda tudo que quanto pedires oração, crendo recebereis, como eu já falei. O cego Bartimeu, que clamou, que não teve vergonha, que ficou sabendo que Jesus estava passando naquela aldeia, e ele foi e clamou, o pessoal queria repreender ele, e ele continuou clamando em alta voz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque havia uma necessidade, ele precisava de um milagre. Ele recorreu a Deus. A quem você tem recorrido no dia da tua angústia? A quem você tem recorrido? E isso eu diz respeito a quem é o seu Senhor. Muitos salmos, 5 eu postei essa semana, tão lindo, de Davi: dai ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido, como se Deus estivesse dormindo. Ele tinha a sensação que Deus estava dormindo, não respondia. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Estou só te esperando, vem me encontrar. Eu estou te esperando, Jesus. Eu estou aqui. Eu coloquei o meu clamor. O Senhor conhece, a palavra não saiu da boca. Ele já conhece o meu coração. Aí tem crente que fala: não oro, Deus já sabe. Isso é assim, me desculpa, mas não tem nada a ver do contexto, fora de contexto é pretexto. Ele já sabe, mas Ele espera ouvir o teu clamor, porque quando você ora, você entende o que você está vivendo, você repreende as mentiras, você começa a entender melhor o seu processo. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Salmo 18, que é um salmo lindo de guerra também. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Jeremias, como eu já disse, Êxodo, muitos em Atos, Paulo, Silas na prisão, Pedro na prisão, a igreja orava, e há um poder na oração de concordância. Há um poder na oração de concordância, é como se maximizasse o poder de Deus. Um orando já tem poder na autoridade do nome de Jesus, mas muitos orando juntos, isso ferve. E eu tenho certeza que você às vezes tem mais facilidade de orar com outros do que sozinho. Porque sozinho parece que, né, dá vontade de pôr um som, um barulho, está muito silêncio. Quem sente isso? Aí você levanta, você ajoelha, dói o joelho. Aí você levanta, fica andando. Eu gosto de pôr o louvor e ficar andando. Alexandre às vezes fala: você ajoelha aí do meu lado. Eu não tenho tanto esse hábito assim. Ele tem praticamente todas as noites. E ele se prostra. Deus vai ouvir de qualquer forma, tá?
Mas você tem que entender como você vai se mover nesse lugar secreto. Nesse lugar de oração. Você é um homem conhecido pelo céu. Você é uma mulher que move os céus. Aleluia! Você é uma mulher que move os céus através da sua oração. Você vai conquistar muito mais do que na sua boca e nas suas palavras. Quando você já falou uma vez, duas, vai orar. Poder na mulher que ora, na esposa que ora, no marido que ora, que cobre a sua casa, que coloca o selo, que unge a casa, que tem autoridade. Então nessa noite nós confrontamos o espírito de apostasia, que quer tentar calar, falar não ora porque não vai adiantar, incredulidade. Já estão orando 6 horas, crente 6 horas. Não, eu oro, eu assumo o meu sacerdócio. Eu oro, eu adoro, eu sou o sacrifício vivo. Eu renuncio, eu me prostro. Renunciamos à frieza que tenta enfraquecer a igreja, que tenta enfraquecer o poder que há na igreja, que o maior é a oração, a fé, a oração da fé, a oração com fé. Uma oração, um clamor, uma voz que clama no deserto. Aonde estão os João Batistas dessa geração? Ele fala em Malaquias, isso é tremendo. Primeiro Isaías 40, ele fala assim, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isaías começa a falar sobre consola o meu povo, porque muitos momentos eles clamavam porque estavam em cativeiro e exilados, como Jeremias, estava profetizado 70 anos de cativeiro. Não são 7 dias. Mas por que o cativeiro? Pela desobediência, pela rebelião do próprio povo. Deus não tem prazer em colocar em cativeiro, mas o próprio povo obstinado, desobediente, rebelde, isso leva ao cativeiro. E depois o profeta Daniel orou, porque estava entendendo. Depois você lê na tua casa Daniel 9 e 10. Ele entendeu que estava para se cumprir os 70 anos, e ele começou a clamar e interceder, se colocar, se humilhar na presença de Deus. Mas havia uma guerra nos segundos céus. O arcanjo Gabriel apareceu para interceder, para estar junto, para guerrear em relação a ele. E parecia que o teto estava de bronze, mas ele continuou orando. Não tem teto de bronze que permaneça de bronze quando há um coração quebrantado, humilhado na presença de Deus e que continua clamando. Ele abre os céus, ele rasga os céus. Não há frieza, nenhuma camada de frieza, de dureza de coração que prevalece. O coração de carne volta, bombear, ser vivificado. Às vezes você precisa de ajuda, que sozinho você não está conseguindo, mas pede ajuda. E Daniel, interessante que eu vou ler aqui para vocês rapidinho, que ele fala assim, filho, Deus aparece, o Senhor aparece, Ele clama coletivamente, e isso a gente precisa aprender, não só os intercessores. Eu preciso me arrepender pessoalmente dos meus pecados diariamente, mas também pelos pecados da igreja. Porque quando eu entro num nível de arrependimento coletivo, eu paro com o julgamento e a crítica. Porque nós pecamos, porque tenha misericórdia de nós. O mundo não gira em torno de mim. Eu não sou o perfeito e estou perecendo por causa que o outro pecou. Não, eu assumo a minha responsabilidade. Por isso que eu me arrependo e por isso que eu oro, por isso que eu busco a reconciliação e o arrependimento. Porque eu sou o que mais preciso. Isso gera misericórdia e graça. E aí no versículo 10 ele falou, e eis que uma mão me tocou, do 10 ao 17, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse, Daniel, imagina, ele pode falar o seu nome e falar com você, Valéria, desde o dia que você aplicou o teu coração para me ouvir, para se humilhar, e se colocou para se arrepender, eu ouvi a tua oração. Só que existiu uma guerra, o príncipe da Pérsia, existiu uma guerra. Olha o que ele disse, homem muito desejado, amado,
Está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Imagina, diante de ti, da santidade, da presença poderosa, sobrenatural do Senhor. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, aleluia, da tua oração, da tua confissão. Ainda que pareça tarde, que ele não está ouvindo, ele não é surdo, ele não é mudo, ele é um Deus vivo e poderoso. Ele fala, ele ouve, ele olha, ele acolhe, ele ama, ele corrige, ele está. Desobstrui os teus ouvidos. E se ele está em silêncio, é para você crescer a sua fé. É para você aprender a não ficar ansioso, a esperar a resposta de Deus. É uma aprovação para esperar a tua ansiedade, a sua obediência. Então me disse: não temas, porque é maravilhoso. Um bom nome para dar para o seu filho, né? Daniel, o profeta que não se contaminou com a Babilônia, que permaneceu santo em meio a uma geração pervertida. Ele estava determinado em seu coração a não pecar contra o seu Deus e não fazer tudo que todo mundo faz, porque eu não sou todo mundo. Isso eu estou ministrando a Rafaela quase todo dia. Se não, toda semana é certo, todo dia eu estou exagerando. Mas porque todo mundo, você não é todo mundo. Eu vou tomar Coca-Cola. Não, nós não tomamos Coca-Cola de manhã, todos os dias. Não é o nosso hábito, não é dessa forma, isso faz mal. Mas não sei o que eu vou. Não, você não vai. Porque você não é igual a Joana, a Ciclana. Cara, que trabalhoso. Educar. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim. Olha a guerra espiritual. 21 dias e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com o rei das Persas. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo e nos derradeiros dias. Então ele se revelou, falou que tinha ouvido a oração e iria revelar o que ele estava para fazer. Profeta, ouve. Filho, ouve, porque ele estava ali diante do povo e ele teve esse entendimento do que ia acontecer. E Deus está levantando Elias, o mesmo espírito de Elias como João Batista nessa geração, que é uma voz que clama no deserto. Voltando aqui para Isaías, fala: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outreiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Então João Batista, isso é Isaías, é uma profecia messiânica. João Batista foi o que anunciou e preparou o caminho do Senhor. Ele não era digno de desatar as sandálias do pé. Eu os batizo com água, mas virá um que vos batizará com fogo. Você vai ler Mateus 3 na tua casa, que linka com Isaías 40, que é uma voz que clama no deserto. Existe uma voz, existe uma igreja que clama no deserto, no meio da nossa geração. Existem teens que clamam e tem voz no meio da sua geração. Pregava, qual é essa voz? Essa voz era uma voz que chamava: arrependei-vos, para que venha o reino dos céus. E Malaquias fala: para que eu não fira a terra com maldição. A virá, está tudo bem, Olha o que diz Isaías: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não fira a terra com maldição. Então o mesmo espírito de Elias foi João Batista. E pode ser eu e você, que clama, que anuncia, que não se envergonha do Evangelho, que clama, que fala sobre arrependimento. É uma voz que fala sobre quebrantamento, sobre avivamento, sobre paixão, sobre santidade.
Eu não sei como está a sua vida de oração, e eu não estou aqui para mensurar isso, porque eu não tenho nem a capacidade disso. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus se move através da oração do seu povo. E o povo, incluindo todos nós, precisa voltar a orar. Então tudo isso que tem acontecido também é um chacoalhão, uma permissão de Deus para chacoalhar e perguntar: aonde está a tua confiança? Tem pessoas que nem têm a revelação que você tem de Jesus e estão clamando a Deus por livramento. Estão recorrendo a algum Deus, mas eles estão recorrendo a algo superior e maior do que um homem que não pode fazer nada mediante a um cenário como esse. Clama e ora até que as promessas se cumpram. Não são vãs repetições, porque isso ele fala na oração, que não é para ser vãs repetições, mas orações com propósito, orações que clamam: Senhor, lembra-te, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu vou orar até que todos se convertam. Orei em 1900, não aconteceu. Tá, e aí você parou? Parou por quê? Por que parou? Vai levar uma bifa na orelha. Mãe dá umas bifas, né, assim, com respeito. Mas se move. Se move. Fala pro teu irmão: se movimenta. Se movimenta. Mova-se. Fala, grita, chama, clama, faz alguma coisa. O silêncio incomoda. Você viu o casal? O silêncio fere. Eu estou conversando e o silêncio é um tipo de comunicação. Às vezes, por sabedoria divina, a gente fica quieta. Mas tem hora que não é para se calar, que é para falar sobre a situação que não é agradável, que não é boa e não está legal. E aí eu fico em silêncio, covardia. Eu não quero falar nesse assunto. Você só não vai falar se você estiver irado. Aí você vai se aquietar. Mas você vai ter que falar uma hora. Você vai ter que resolver os seus problemas, entende? Você vai ter que fazer uma oração de petição, de pedido de perdão. Você vai ter que confrontar o seu orgulho para se humilhar e falar: eu errei e eu sou muito orgulhoso e eu preciso do teu perdão, do teu entendimento. Eu estou vacilando, eu estou entendendo que eu orei, tive um tempo de busca e realmente essa é a minha fraqueza. Eu estou vacilando, o meu pecado é a ira, eu estou... sei lá, tenho uma língua grande, estou ferindo muitas pessoas. E aí eu entro nesse processo através da oração: Pai, desaventurado homem que sou, como Paulo, quem me livrará dessa guerra? Me ajuda, Espírito Santo. Eu fervo na primeira, sabe o brigão? Eu sei que tinham muitos que eram brigões aqui. Não mexe comigo, certo? E agora você é um doce. Quem faz isso senão o Espírito Santo? Você acha que algum homem pode fazer isso num homem cabeça dura? É só o poder do Espírito Santo, mas a oração te leva a reconhecer. Porque você se rebaixa. Você se despoja. E vai. E baixa a crista. Se possível, arranca a crista. Despena, tira. Faz outra foto na identidade. Muda. Tô brincando, a maior mudança é interna, mas traz uma transformação também na face, no rosto, no semblante. Queria que você fechasse os teus olhos, o louvor pode subir. Que nós possamos ter cultos de oração, que se inaugure um tempo, e que não seja apenas um culto, sabe? Uma estação da minha vida que eu orei mais, mas tanto na bonança, quando eu não estou no aperto, no sofrimento, que eu possa ter esse hábito, e isso possa fazer
parte da minha vida. Eu oro, e assim eu luto as minhas guerras, eu enfrento os meus gigantes. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas e toda altivez que se levanta contra a palavra de Deus. Eu oro, eu reconheço as minhas fraquezas. Antes de apontar e de falar da vida de alguém, eu preciso ver como está a minha vida. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do povo. O povo erra, perece, mas quando se arrepende, o Senhor é misericordioso e Ele volta, Ele ouve o povo, Ele dá oportunidade. Ele vem para mudar a sorte, Ele vem para quebrar cativeiro, para remover do exílio. Jesus, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por toda a omissão. Nós te pedimos perdão pela incredulidade que enfraqueceu a nossa voz. Tipo, para que eu vou orar se nada muda? Eu venho desmascarar essa mentira, essa fortaleza. Em nome de Jesus, muda sim. E se não mudar o cenário, se mudar você, já está ótimo. Nós oramos porque cremos que Deus opera através da oração e da intercessão da igreja. As cadeias são abertas. A perseguição de Pedro, de Atos, eram homens cheios do Espírito Santo, que eles não temiam a perseguição do nível de glória que eles viviam. O medo não fazia parte, claro que tinha, porque eles são humanos, mas eles andavam num nível de glória, de presença, de cheios do Espírito, que eles não mediam esforços, eles não eram intimidados. Quando algum rei, alguém no sinédrio vinha confrontá-los e colocar na cadeia, eles continuavam pregando aonde eles estavam, porque a mensagem do Evangelho não pode ser presa e algemada. Eles eram livres presos. Ninguém cala a boca de um ungido de Deus, só Deus. Vamos adorar. Ora macheriandanas. Começa a liberar um fervor no Espírito. Começa a liberar do nosso interior, oh Senhor, um desejo novamente de orar, de clamar. Tira a apatia, a apostasia. Vai repreendendo a frieza e a incredulidade, a fraqueza espiritual. Existem pessoas que estão desnutridas espiritualmente, não têm palavra, não leem mais a Bíblia, e se não leem também não oram. O Senhor te chama para voltar a meditar de dia e de noite na palavra dEle. Tudo ao meu redor, ao som da tua voz, tudo se transforma. De glória em glória eu viverei. Voz que é poderosa, som de muitas águas, a tua palavra tudo sustentou. Voz que é poderosa, a oração traz a existência aquilo que não existe. A palavra cria o decreto liberado. Tudo sustentou. Faz estremecer terra e céus com o poder da sua voz. Aleluia, a tua voz. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós e ora através de nós. Seja um canal de Deus. Faz estremecer terra e céus com o poder da sua voz. Faz estremecer
céus com poder. Volte a clamar, porque é o Deus que criou. A voz que criou continua a criar. A voz que abriu o mar continua a operar. Os montes se rendem, toda a terra cantará ao som da sua voz. Tudo novo se fará. A voz que criou continua a criar. A voz que abriu o mar continua a operar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Toda a terra cantará ao som. Desata esse mover de oração. Remove as mordaças das bocas. Remove os entulhos do coração. Existem pessoas que estão falando. O diabo, na verdade, colocou em primeira pessoa essa frase: nunca mais será a mesma coisa. Eu não vou viver mais o mover que eu vivi. O Senhor está quebrando essa mentira. Em nome de Jesus. Você não mais vai viver o que viveu, mas vai viver algo novo da parte de Deus. As coisas velhas se passaram. O mover antigo, o mover que foi muito bom para aquela estação, eu usufruí, eu desfrutei. Mas tem algo para hoje. Eu recebo de hoje o óleo fresco. Os grilhões são quebrados, a unção quebra o jugo. Nós declaramos vivificados pelo poder da Tua palavra. Faz uma oração agora, pedindo para o Espírito Santo incendiar dentro de você, causar uma emergência no teu interior, sobre as petições que estão no coração dEle. Não é que você vai deixar de orar por você, mas você vai ganhar muito tempo orando pela vontade de Deus sobre a sua geração. Você vai saber a revelação do Pai. Você vai estar orando por algo e Deus vai te revelar numa visão macro o mover dele sobre as vidas, sobre as pessoas. Não somente a mim, usa-me. Pode depositar o peso de intercessão, de oração sobre mim. Eu clamarei, eu clamarei a quem Ele pode compartilhar os seus segredos, a quem Ele pode confiar o que está por vir, o que Ele fará. Confia em mim, Senhor. Eu vou confiar. Pode confiar. Há pessoas que vão engravidar de propósitos. Há pessoas que vão orar e vão levar a sério sobre o que o Senhor está pensando, o que o Senhor está querendo realizar. A quem eu posso compartilhar? A quem eu posso compartilhar meus sonhos, meus planos, aquilo que está por vir? Por mim, a disciplina espiritual
Nós precisamos voltar a ser disciplinados. No jejum, na oração, no clamor. Volte. Muitas pessoas que eu tenho conversado não têm mais rotina, porque a pandemia desorganizou. Isso acontece com ou sem pandemia, tá? Mas na pandemia foi muito atípico. Muitos acordavam, era home office, fazia. Mas a casa precisa de uma rotina. Nós precisamos de uma rotina. Não é algo para ser artificial. Porque quando você tem uma rotina parece que você está sendo religioso. Mas não é sobre religiosidade que eu estou falando. Religioso é quando você faz algo, mas não está naquilo que você está fazendo. Na essência. Você faz, mas não é de todo o coração. Você faz só por fazer. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando: o que eu fizer, eu vou fazer de todo o coração. Eu vou estar o dia inteiro. Eu vou estar orando. Eu vou estar me comprometendo para orar pelos meus pastores. Nós precisamos muito da oração da igreja. E através da oração você se conecta à sua paternidade. Faz quanto tempo que você não ora por mim, pelo pastor? Não estou falando para dar checkmate em ninguém, mas é verdade. Quando eu oro pelo meu pastor, às vezes eu sinto até o que ele está sentindo. É uma identificação através da intercessão. E eu começo a clamar: Senhor, eu sinto fraqueza, eu começo a falar: Senhor, dá força. Olha os insultos, olha as perseguições, fortalece diante de príncipes, reis, autoridades da cidade. Ah, Senhor, cobre, reveste. E o amor vem quando você ora pelo teu inimigo. Ele não é mais teu inimigo, porque você começa a ter compaixão e misericórdia dele. Vem, Senhor, nós precisamos orar como convém. Oh, traz voz ao clamor. Traz voz ao clamor. Profetiza isso. Profetiza isso através da canção. A voz voltará. Eram quase que mudos espiritualmente, petrificados o coração. Mas hoje o Senhor está vindo para mudar essa condição. Rabacheriandanás. Horabashtriandelemaseriandanás. Oraremos a Ti. Nós entregamos. Salva-nos, livra-nos. Faz algo. Faz algo. Ora manacheri andanamás. Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti, de tudo que sou, eu me rendo a Ti. Teu amor está sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Espírito Santo, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Espírito Santo, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Vem orar através de nós. A voz que criou
resistência espiritual. Nós rompemos individualmente, coletivamente, toda resistência à oração fervorosa, toda resistência ao clamor da igreja, e que saia o clamor, e que seja liberada essa voz, e nós vamos dar um brado ao Senhor profeticamente. Nós vamos dar um brado em unidade. 1, 2, 3. Que se rompam as cadeias, que o coração de pedra seja transformado num coração de carne. Nós oramos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, na certeza que a nossa oração será respondida, e que o Senhor ouve o nosso clamor e nos socorre, nos livra e traz a provisão e cumpre as promessas. Se você está nos visitando, eu quero fazer uma última oração. Uma das maiores, a maior decisão da vida de algum homem, de alguma mulher, é aonde, em quem ele crê e aonde ele vai passar a eternidade. Se você está nos visitando aqui, seja de forma presencial ou online, nós estamos aqui para anunciar a obra da cruz. Como eu já falei na pregação, Jesus, ele veio em carne. Ele foi nascido de uma mulher que era virgem, ela não foi concebida pelo Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo coração do Pai, pelo desígnio de Deus, o Filho unigênito do Pai. Você pode ler lá no início de Mateus o que essa mulher passou, como ela passou por constrangimentos naquela época, mas Deus elegeu. Ela não é melhor ou maior, não, ela foi um veículo, um instrumento, mas Deus trouxe Jesus, ele veio em carne, e ele morreu numa cruz, ele foi até o final porque ele tinha uma paixão, a paixão de Cristo, porque ele entendeu que ele nasceu para esse propósito. Só que ele não ficou naquela cruz e nem está pregado nela. Os sepulcros já foram abertos, já se ressuscitou ao terceiro dia. E essa é uma história que muda a humanidade e muda a tua vida pessoal. Como, pastora? Confessando a obra da cruz, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Não existe nenhum outro relato de nenhum outro Deus em nenhuma religião que ressuscitou, nenhum relato de ressurreição. Nós adoramos a um Deus vivo e não morto. Deus não está morto, Ele está vivo, e Ele te chama para viver uma vida eterna. Ele morreu e ressuscitou para te levar, Ele sendo o caminho para a eternidade, para você ter o perdão dos teus pecados e uma nova oportunidade de uma nova criação, porque a humanidade, quando pecou, ela ficou mal na foto, separada de Deus, natureza caída, animal, diabólica. E só há uma transformação genuína quando há um novo nascimento. Só que você não vai voltar para o ventre da tua mãe. E mesmo se fosse que não acontece, isso não geraria uma nova criação. Fala de nascer de novo no Espírito. Então eu quero fazer essa oração, te conduzir, orar por você, mas que você possa confessar. Porque, como eu falei, não é só pedir para outra pessoa. Tem orações e tem decisões que só você pode tomar por você. Ninguém pode abrir o coração por você. É o teu coração, é a tua decisão. Ele está à porta e bate, mas cabe a mim abrir a minha casa, abrir o meu coração para a presença dele. Então, se você está nos visitando de olhos fechados,
Essa é uma decisão sem persuasão de palavras humanas, porque não é pela humanidade, mas é pelo poder do Espírito Santo. Se você está longe dos caminhos do Senhor, estar longe não quer dizer que você não está na igreja. Você pode estar, mas está longe. Já não está mais conectado à sua paternidade, ao coração do Pai. Está independente e indiferente. Mas a oração vem quebrar essa indiferença. Você não vai vender a sua herança por nada, porque ela não tem preço, ela não tem troca. Nada é igual, nada pode mensurar. Então, se você está voltando, se você quer fazer essa oração pela primeira vez, coloca a mão no teu coração e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por ouvir a tua palavra. Eu quero orar. Eu quero abrir o meu coração. Eu quero entregar a minha vida. Ao Senhor. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está vivo. E Ele me perdoa os meus pecados. E Ele já preparou moradas eternas. Eu quero viver eternamente. E quero viver nessa terra os teus propósitos. Eu quero saber quem eu sou, a minha identidade. E hoje eu recebo a identidade de filho de Deus. Não criatura, mas filho. E quero a partir de hoje ter um relacionamento vivo com o Espírito Santo de Deus. Me ensina a orar, a entender a tua palavra. E escreve o meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus. É muito preciosa essa oração, simples, mas poderosa. Se você fez essa oração, esse é um primeiro passo. A palavra em Romanos diz: se eu creio com meu coração, confesso com meus lábios, eu sou salvo. Esse é um início de uma caminhada, não de uma religiosidade, mas de uma vida com Deus. Que eu tenho certeza que você já está à procura, que você já está interagindo e buscando, talvez de outra forma. Mas hoje nós estamos te apresentando através da palavra o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. E a partir de hoje você vai orar em nome de Jesus. Você vai buscar se conectar, estar ouvindo a palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós somos uma de muitas igrejas abençoadas. Graças a Deus nós não competimos, porque nós precisamos de muitas portas do Evangelho nessa cidade. Mas se você foi convidada, se você deseja continuar ouvindo a palavra, estar conectado, eu quero te convidar para continuar vindo aos cultos, a estar buscando, ser um discípulo, estar aprendendo a palavra de Deus. Nós vamos estar aprendendo sempre. Nós nunca sabemos o suficiente. Sempre há algo para aprender. Então, se você fez essa oração de forma presencial, nós temos algumas pessoas com as pranchetas, não, agora é modernidade, com os tablets. Muitos anos foram pranchetas, então nós estamos com os tablets para pegar o teu nome, o teu contato, de uma forma de acompanhamento. Se você quiser, não é para ficar ligando toda hora, pedindo, chamando, não. Talvez uma ligação para ver como você está. É um ministério boas-vindas. Quem não gosta de ser bem recebido, né? Então é uma forma que a gente tem. E de forma online você tem o QR Code, um número que vai provavelmente te dar para um WhatsApp, num número que você vai passar o seu contato no culto do dia tal. Eu aceitei Jesus, eu me chamo tal, né? Gostaria de ter um acompanhamento. Nós temos
agenda na igreja para que haja um discipulado. Agora no segundo semestre vamos voltar com o plano de estudo, mergulhando na palavra. Então eu quero te desejar as boas-vindas e orar agora por você. Que o Senhor te abençoe, que a presença de Deus possa te ensinar, a unção possa te ensinar todas as coisas, que você não desista dessa caminhada da fé, dessa corrida, dessa maratona da fé, que você possa prosseguir constante e com a mesma firmeza e paixão do início, que a chama não se apague, que o amor não se apague, que a oração não seja extinguida, que o Espírito não seja extinguido, mas que você seja incendiado e cheio do Espírito Santo. Pai, nós recebemos essas vidas que aceitaram Jesus, como igreja cobrimos em oração e intercessão, com a cobertura da igreja espiritualmente falando, declarando a Tua presença, a Tua promessa de salvação na vida dessa pessoa e de toda a sua parentela, da sua casa, em nome de Jesus, amém? Vamos embora? Vai orar, que Deus possa te acordar para orar, sabe, assim, no frio. Oração em línguas, oração de petição, oração de arrependimento, oração de louvor, oração... Ixi, não tem... Você pode orar de várias formas, amém? No banheiro, de joelho, dando glória, pulando, andando de skate. Ixi, é louco, né? No carro, só cuidado para não fechar o olho. Quem é que já bateu orando? Estava orando... Alguém já? Bateu? Então abre os olhos, entendeu? Mas vai orando, vai clamando, vai declarando. As pessoas vão te olhar, vão achar que você é meio doida, mas você é mesmo, você não é normal, você é cheia do Espírito Santo, você crê no sobrenatural, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo venha encher a tua vida para uma nova temporada, para um tempo de incendiar, para um tempo de fervor na oração e no serviço ao Senhor, alegria em servir, renovo em nome de Jesus. Vai em paz para um final de semana maravilhoso, experiências extraordinárias através da oração e do clamor, em nome de Jesus, amém.